Professor, que honra recebê-lo mais uma vez para nós falarmos dessa temática tão incrível que é sobre o Natal, onde nós, cristãos, homenageamos, celebramos o nascimento do Cristo e também aproveitamos para consumir um pouquinho, né? Presentes e tal. Mas a gente vai falar sobre isso Vamos aqui, falar né? sobre isso. Mas antes de tudo, para o senhor, de forma histórica, de forma bíblica, o que de fato é Natal? Natal. Natal vem da etimologia da raiz do latim dies natalis homini, né? Nascimento. Essa palavra Noel vem do latim, né? Natalis, nascimento. Então, toda a desenvoltura, todo o desdobramento que se dá a partir dessa expressão Natal, vem justamente se referindo ao nascimento de Cristo. Cristo nasce, então se concebe esta data histórica assim também como a Páscoa. A Páscoa celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Muito embora os símbolos que a incorporam, se coadunam a essas datas, são símbolos contraditórios, símbolos que não apontam de fato a Cristo. Então acontece essa máscara, acontece essa maquiagem em torno aí dessas datas simbólicas que são muito especiais e deveriam de fato serem valorizadas dentro do nosso meio. Muito embora a nossa sociedade capitalista, que se desenvolveu em torno do comércio e dessa tradição cultural, sufoca qualquer tipo de tendência acerca do apontamento de Cristo. Mas, em resumo, Natal só quer dizer nascimento mesmo, né? Nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo ou só nascimento? Natal? Natal, dies natalis, homini, nascimento. 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 Agora, para o cristianismo, que se refere ao nascimento de Cristo, né? Não teria data de Natal se não se referisse a Cristo. Afinal, não se comemoraria uma espécie de nascimento. Não é um qualquer nascimento. É o nascimento de Jesus. Natal é exclusivamente, aponta-se para o desenvolvimento do nascimento ali em torno da história de Cristo, como uma espécie de celebração ali natural deste acontecimento, né? E é muito interessante a gente poder pautar o entendimento disso nessas instâncias. Porque quando a história vai nos apontar acerca do nascimento de Cristo, a gente tem ali o estabelecimento do Império Romano na Judéia. A região da Judéia ali é a região que Jesus nasce. Jesus nasce em um contexto um pouco complicado, porque aproximadamente ali no ano 64 a.C., ou seja, em torno de 60 anos ali antes de Cristo nascer, o Império Romano foi e coadunou a Palestina justamente ao Império Romano. Se a Palestina agora pertence ao Império Romano, então eles vão conseguir criar subdistritos, vão conseguir ali incorporar toda essa espécie de dominação governamental ali em torno da Palestina. E uma dessas regiões foi a região da Judéia, onde Herodes o Grande se estabeleceu com sua família. Herodes o Grande assumiu em torno ali de 37 a.C., seu governo como rei dos judeus, e começou a desenvolver a sua família ali. Jesus nasce nesse contexto, aproximadamente ali no ano 4 a 6 a.C., e quando Jesus nasce, onde os reis magos vão ter, né, a buscar informações acerca onde nasceu o rei, aonde o rei está. E quando Herodes soube que nasceu um rei, sendo a figura estabelecida de rei ele, então, tomado de ciúme, estabeleceu um decreto ali do assassinato das crianças abaixo de 2 anos. Jesus nasce ali em uma região humilde, na cidade de Belém, Belém da Judéia. Belém ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. E quando Belém, como seu significado, representa a casa do pão, já estava apontando para uma revelação bíblica muito interessante da afirmação de Jesus lá na frente. Eu sou o pão da vida. Então, se estivermos nele, não sentiremos fome, porque ele é o nosso alimento.
Quando Jesus nasce em Belém, nesse contexto, a gente percebe que, dentro desse desdobramento de Belém, a família deles, sendo seu pai e sua mãe, José e Maria, de Nazaré, tendo recebido o decreto, vão e partem para o Egito. Por que partem para o Egito? O Egito aqui tem muitas comunidades judaicas estabelecidas ali. Então, quando eles saem de Belém e vão para o Egito se esconder para que Jesus não morra, acontece ali essa fuga, né? Esse escape, foi justamente como uma espécie de preservação, onde Jesus vai voltar posteriormente para a Judeia, mas em outra cidade, Nazaré. E aí entendemos o paralelo mais ou menos de que Belém, Nazaré, Belém, casa do pão, né? Nasceu em Belém e de repente Jesus de Nazaré. Por que a expressão Jesus de Nazaré? Boa, por quê? Porque Jesus, quando voltou do Egito, se estabeleceu em Nazaré junto com a sua família, onde se desenvolveu, cresceu. E Nazaré era uma cidade muito interessante e curiosa, porque só tinha cerca de 200 a 400 habitantes ali. Era um vilarejo? Não era? Um vilarejo. E essa espécie desse vilarejo, o que acontece? As pessoas simplesmente desprezavam, havia um desprezo coletivo geral, principalmente por parte dos judeus. Então, esse desprezo acerca de Nazaré fez com que muitos dissessem aquela afirmação que foi registrada biblicamente: pode, porventura, vir algo bom de Nazaré? Registrado foi uma fala de um dos próprios discípulos de Jesus posteriormente, Natanael, né? Muito interessante. Então, Jesus ali vai crescer em Nazaré. Mas o desprezo por Nazaré seria por ser um vilarejo com poucas pessoas ou porque existia algum outro contexto de Nazaré que levava a ser uma sociedade meio perturbada, conturbada? Nazaré tinha uma economia extremamente agrária, onde as pessoas praticamente vendiam almoço para comer a janta, passavam muita dificuldade. O distrito de Nazaré, pelo fato de ter poucas pessoas, não era nada atrativo para que outras pessoas pudessem dizer: vou me estabelecer em Nazaré. Geralmente quem vivia em Nazaré é quem nascia ali de suas pequenas famílias de pai e mãe e viviam ali em espécie de casas, de tabocas ornamentadas ali para conseguirem viver, né? Juntamente com o excesso de calor que tinha ali. Então o desprezo seria mesmo por ser uma região desfavorável. Inferior à elite, né? Inóspita. Jerusalém era o palco de toda a região da Judéia. Afinal, foi até onde Herodes o Grande estabeleceu a expansão do Templo de Salomão, que posteriormente seria derrubado pelos próprios romanos na revolta dos judeus mais lá na frente, né? Com o general Tito. Agora, quando nós entendemos o nascimento de Jesus, nós vamos tentar compreender algumas coisas muito extraordinárias e profundas, que foi acerca justamente do contexto que Jesus nasce. Sua família é de Nazaré, sai de Nazaré por conta de um censo e vai até a cidade de Belém. Quando chega na cidade de Belém, Maria vai conceber Jesus em uma manjedoura, né? E dentro daquele contexto ali, daquele estábulo onde Jesus nasce, simplesmente vai acender uma estrela de um outro lado ali do Oriente, aonde alguns sábios astrólogos e astrônomos vão visualizar aquela estrela, e aquela estrela vai apontar como uma revelação muito interessante de que nasceu um rei. Quando nós vamos analisar o contexto do 25 de dezembro, com mais ou menos esse contexto dessa estrela, partindo de um ponto astronômico e astrológico, a gente vai ter ali uma conjuntura planetária entre os planetas de Saturno e Júpiter. Só que quando a gente vai observar por que nasce uma estrela, simplesmente surgiu uma estrela no céu ecoando e apontando que veio a luz ao mundo. Uma supernova, uma explosão de uma estrela que clareou o céu, ou algum tipo de fenômeno assim, que na verdade a ciência até tentou explicar e não conseguiu explicar
para achar mais ou menos uma data precisa, datada no calendário, para apontar foi esse dia específico que Jesus nasceu, a gente percebe ali que quando estoura, quando nasce, quando aparece a epopeia daquela estrela, eles percebem que nasceu um rei, eles saem com os presentes a ter com este rei. José, Maria estão no estábulo, no nascimento de Jesus. Se reúne ali alguns pastores pelo nascimento da criança e vem então os sábios ali ter com Jesus para entregar os presentes, ouro, incenso e mirra. Por que ouro, incenso e mirra, Fábio? São especiarias, né? Especiarias do Oriente. Por que essa especiarias específica? Porque não era só um rei, né? O que nasceu mesmo foi o rei. Quem nasceu foi o rei. Foi o rei, né? Não foi mais um rei. Esse é o rei. Essas especiarias, elas têm significados específicos. Eles não foram levar essas especiarias apenas por levar. Incenso, ouro e mirra. Exatamente. Incenso era comumente usado pela casa real. Mirra era um perfume, um óleo precioso. O ouro fala-se de riqueza, de poder. Mas por que especificamente? O professor aqui é o senhor, né? Misericórdia. O ouro representa a realeza, sobretudo. Ouro é algo que nunca se perde. Em toda a história, quem encontrou ouro, quem teve um mapa do tesouro, quem conseguiu encontrar um tesouro até hoje, como uns dias atrás, um garoto, em uma casa antiga que os seus pais compraram, acharam um baú de ouro, datado aí do período medieval. Então, ouro é algo que nunca se perde. Em toda a linha de queda monetária no mundo, o ouro está estabelecido sobre todos. O ouro é e representa a hierarquia maior de algo chamado realeza. Todo rei precisa de sua majestade. E a sua majestade está ligada à sua realeza. Jesus é o rei. E aquilo ali está evidenciando a sua realeza. O incenso aqui funciona como uma espécie de adorno para um templo sagrado ou para uma casa. Já reparou que pessoas usam e deixam incensos em sua casa e você não consegue entender por quê? Às vezes pelo cheiro, às vezes por alguma representação enérgica, né? Os místicos deixam incenso para espantar os maus espíritos, né? Os maus espíritos. Então existe um caráter esotérico no incenso. Mas, naquela representação ali, Jesus não é só rei sobre judeus, Jesus não é só rei sobre pessoas, Jesus não é só rei sobre a humanidade. Jesus é Deus. E como Deus, ele tem que ser adorado. O incenso aqui é instrumento de adoração. Então, quando é manifestado o incenso como presente, está sendo tributado não só a realeza no símbolo do ouro, mas também a adoração no símbolo de incenso. Não é só o reconhecimento do seu reino, de que fato ele é rei, da sua realeza. Eles estão adorando e prestando louvores a este rei. Exatamente. Interessante. E a coisa mais fantástica de todas é a mirra. Mirra. É muito interessante quando a gente lê cantares e percebe que o rei está do lado de fora, a sulamita está do lado de dentro do seu quartinho insensível, trancada a porta, e o rei está olhando para ela, querendo entrar no quarto, e ela não abre a porta. E o rei está ficando mais distante, e ela está olhando o rei está olhando para ela, e ela não abre a porta. E de repente, em vez de o rei virar as costas e ir embora, a Bíblia nos conta que ele vem com a sua mão gotejando mirra e segura na maçaneta da porta, e ela diz que não aguenta e coloca a mão na maçaneta. E aí a Bíblia diz que a mão dela se encheu de mirra. Mas a questão é, o rei está do outro lado da porta.
ela está do lado de dentro, ela não abriu a porta, como é que a mão dela se enche de mirra? É que a mirra passou pela fechadura da porta. E era um recado de Deus dizendo, nem que seja pelos mínimos espaços do seu coração, eu entro dentro do teu quarto. Então, dentro dessa questão de mirra, mirra também servia como uma espécie de embalsamento. Embalsamento de mortos. É uma especiaria, mas sendo especiaria e o contexto da mirra aqui, é simplesmente apontando para o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Já estava apontando para sua morte? Já estava apontando para sua morte desde o dia do seu nascimento. Então, no nascimento, os magos já estavam falando do sacrifício. Do sacrifício do rei. E nem eles mesmos sabiam. Perfeito. Maravilhoso, né? Muito tremendo demais, né? A gente perceber. A Bíblia, ela é incrível. No nascimento do rei, que merece a adoração, também já estava falando do sacrifício dele pela humanidade, que daria vida pela humanidade. Muito forte. Muito forte. Quando a gente percebe o contexto da estrela que nasce, da estrela hoje que perdura na nossa tradição ocidental mesmo, diante do capitalismo, muita gente não sabe por que a estrela está no topo da árvore de Natal nas suas casas. Por quê? Simplesmente porque a estrela foi o símbolo e a evidência que levaram os reis magos até Jesus. Então, em todo tempo, está apontando que Cristo, de fato, é a luz do mundo. Então, é interessante ressaltar isso aqui, que a estrela que está no topo, em cima de todas as árvores de Natal, dos pinheiros, que geralmente são usados, essa estrela já está evidenciando o Evangelho. Está Sim. evidenciando o Evangelho, anunciando que Cristo é a luz da humanidade. Então, não está de tudo errado ter o pinheiro e a árvore de Natal em casa, sendo que essa árvore de Natal está representando a estrela que evidenciou o nascimento do Cristo. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente entende o contexto de Nazaré, entende o contexto ali, de fato, do nascimento de Jesus em Belém, a sua fuga necessária para o Egito, muitas crianças morreram pela mão de Herodes, o Grande, porque simplesmente a vaidade de Herodes, o Grande, deixava ele de forma implacável. Herodes morre ali, bem próximo à data que Cristo nasceu. O decreto permanece. Cristo vive. Foge para o Egito, volta, e era tradição entre os judeus que os meninos homens aprendessem até os seus 12 anos acerca das leis judaicas. Quando ele completava os seus 12 anos de forma integral, ele se dirigia ao trabalho cotidiano junto do seu pai. Era muito provável que, assim como seu pai fazia determinada função, o filho com certeza faria aquela função, porque era passado de pai para filho. Então, quando Jesus completa 12 anos, que a gente tem ele aparecendo no templo, e temos 18 anos de silêncio, a gente se pergunta, aonde é que estava Jesus na história durante um período de 18 anos que ninguém comentou, falou, viu ou escreveu acerca dele? Ele ficou em Nazaré por 18 anos, oculto do cenário bíblico, né? A gente não tem nada a respeito de Jesus nesse período de 18 anos. Nós chamamos de período do apagão, ou período de anonimato. Não sabemos como foi a sua adolescência, quais cursos ele cursou, se faculdade ele fez. Podemos deduzir aquilo que toda criança judia e os adolescentes judeus tinham que fazer na época, né? Que era o Talmidim, tinha que entrar no caminho do discípulo e aprender as escrituras. Mas nós não sabemos quais cursos cursou, faculdade fez. Nós podemos supor que ele tenha aprendido nesse período uma profissão, seguindo o exemplo do seu pai, José, que era carpinteiro. Jesus aprende a arte da carpintaria e carpinteiro se torna. A título de curiosidade, relacionada à sua profissão, foi uma das apelidos que Jesus ganhou
Depois, quando O carpinteiro. depois de exercer o seu ministério, muitas pessoas iam até o encontro dele, mas desconhecia a sua verdadeira identidade. Logo, as pessoas davam apelidos para Jesus, inúmeras. Dentre tantas estava o carpinteiro milagreiro da cidade de Nazaré. Né? Nesse período de 18 anos, ele aprende a profissão, mas nada nós sabemos a respeito de Jesus. Mas eu acho que, mais do que saber o que ele fez... Há quem diga que durante 18 anos Jesus estava guardando dinheiro para comprar uma casa na praia. Né? Isso aí já é suposições infundadas, né? Mas, assim, chega até a ser maligna. Isso é infundadas e malignas. Mas a pergunta é, na verdade, não deve ser o que ele fez, qual curso cursou, se fez faculdade. Por quê ele precisou ficar esse período escondido? Eu acho que fica melhor questionarmos isto. Por que ele ficou 18 anos apagado das Escrituras? Por que 18 anos a Bíblia e contextos históricos vão nos ocultar a história de Jesus? Pô, são 18 anos. 18 anos. Praticamente a vida de alguém que não chega nem aos 18, né? É verdade. Ele não foi, 18, foi dos 12 até os 30. Vida. Ou seja, foi até a adolescência, a gente sabe a respeito de Jesus. Passando mas da adolescência, juventude. a juventude, ele volta a aparecer no cenário bíblico, Mateus, capítulo 3, como um homem, 30 anos de idade. 30 anos de idade. Um homem com um currículo de vida desconhecido por nós, um homem maduro, um homem com uma profissão. Preparado. E, acima de tudo, uma missão, né? Uma missão. Nikolai Yonovich escreveu um livro, A Verdade e a História Oculta, sobre o passado oculto de Jesus Cristo. Dentre essa tese que perdurou por muitos ateus, muitos curiosos acerca desta verdade que não foi revelada sobre a passagem da vida de Jesus, Nicolás apontou que Jesus foi para o Oriente aprender a arte da meditação e a arte da espiritualidade. Mas a gente sabe que a tese que perdura até hoje é que, de fato, ele ficou em Nazaré, muito provável, seguindo a profissão do teu pai, aprendendo, executando e estudando, se preparando. Quando a gente fala sobre um período oculto, até você ver alguém ascender uma posição de destaque, a primeira coisa que as pessoas querem saber é acerca do passado desta pessoa. Você percebe inúmeros políticos, quando aparecem como um fenômeno, com uma espécie de mecanicismo político, a primeira coisa que as pessoas vão vasculhar, procurar, querer trazer como uma espécie de argumento para neutralizar seu oponente é acerca do seu passado. O currículo. O currículo. E, de fato, Jesus não foi diferente. As pessoas queriam saber de onde ele surgiu, de onde ele veio, qual era o contexto de sua vida. Só que a gente aprende com Jesus aqui que, na verdade, todo o período grandioso das nossas vidas, quando ele se acende a público, a uma espécie de ministério público, ele passa por uma preparação oculta, anônima. Muitas pessoas querem acender os seus talentos já no estrelato, no holofote, no destaque, sem passar pelo período de preparação, sem passar por um período de estruturação, de maturação daquilo que virá a ser conhecido pelas outras pessoas. É necessário o tempo de preparo, né? Pessoas que querem exercer aquilo que recebeu de forma prematura estão suscetíveis à frustração, decepção e à desistência. A desistência facilmente na primeira contrariedade. Esses 18 anos, a gente pode dizer que ele não apareceu porque estava se preparando. Porque ninguém aparece se preparando. Véio. Na verdade, eu aprendi com um amigo, Diego Santos. Ele vai ouvir esse podcast depois, se não somente esse corte. Uma vez aprendi com ele uma coisa muito interessante. Existem muitas pessoas que esperam a oportunidade chegar para depois se preparar. Mas existem pessoas que se preparam antes que a oportunidade chegue. Quem terá mais sucesso?
É quem se preparou para a oportunidade. Porque para toda oportunidade, todo ser humano, Pastor Fábio, toda oportunidade que chega na vida de alguém, é claro e evidente que todos na vida receberão uma chance. Todos na vida. Os que deram certo na vida, os que não deram certo na vida. Os que darão certo, os que não darão certo. Aqueles que tentarão, aqueles que romperão a realidade da vida. Todo ser humano recebe uma oportunidade. Na verdade, o grande discernimento da vida é saber o que fazer com essas oportunidades quando elas chegam até nós. E estar preparado para elas, né? Porque não adianta eu saber o que fazer com as oportunidades sem estar preparado. Eu sei o que fazer, mas será que eu vou ter as ferramentas e os mecanismos necessários para aproveitar a oportunidade? Essa questão da preparação para o ministério de Jesus garantiu ele uma estrutura nunca vista entre os homens. Afinal, ele era Deus e ele também era homem. Nos momentos que ele precisava ser Deus, ele era Deus. Nos momentos que ele era homem, ele, de fato, estava na nossa matéria, sentindo as nossas próprias limitações. Mas, dentro desse contexto do nascimento, da preparação, deste período dos anos ocultos, propriamente dito conhecidos, a gente concebe, então, a data aí do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Mas existem contrariedades sobre essa data do nascimento de Cristo. Nem todos confirmam e afirmam que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Na verdade, nós temos outras fontes que chegam a afirmar que Jesus não nasceu nessa data. Apresenta que Jesus nasceu ali em março, abril, né? Disse que, na verdade, está mais próximo para março e abril do que para 25 de dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Isso é um fato. A gente tem o texto de Lucas 2, a festa dos tabernáculos, um período onde ali tem uma mobilização que apontaria que Jesus nasceu ali no mês de setembro ou outubro. A gente tem ali um conhecimento de que Jesus nasceu aproximadamente 6 meses depois do nascimento de João Batista. E se a gente for pegar ali todo o relato histórico, desde a liturgia do seu pai Zacarias, sacerdote, apontaria que Jesus nasceu no mês de junho. E há outros ali que pegam o texto de Lucas 2, verso 8, que aponta ali o nascimento de Jesus, em média ali, no pastoreio das ovelhas, no período da primavera, período de abril, março e abril, mais ou menos. Março, abril ou maio. Então, não se tem uma certeza e não se pode afirmar uma certeza acerca do nascimento de Jesus, por conta dessa disparidade histórica aí de informações. Acho que, na verdade, a maior discussão não é acerca de quando Cristo nasceu, mas o grande propósito do seu nascimento. Perfeito. E qual foi o grande propósito do nascimento de Cristo? Então, se nós comemoramos Natal, dentro do cristianismo, nascimento de Cristo, nós deveríamos, além de celebrar o seu nascimento, celebrar o propósito para o qual ele nasceu. A ideia do Natal deveria ser essa. Por que 25 de dezembro? Porque 25 de dezembro se coadunou no mundo inteiro, se conglomerou este fenômeno capitalista. Natal, melhor época do ano, Natal. O Natal não é mais o mesmo. No Natal tem unidade, no Natal tem mesa, no Natal tem comunhão, no Natal tem amigos. Hoje as pessoas, e antes as pessoas, desde que nós nos entendemos como seres humanos, como gente, a gente entende e concebe ali que o Natal, de fato, foi um período onde... E é um período onde as pessoas comemoram, tem essa data como expectação aí, anual. Mas quando a gente pega o 25 de dezembro, a gente se refere a algumas festas que, na verdade, se trouxe como consequência do Império Romano ainda. Primeiro, a gente tinha Júlio César estabelecendo alguns feriados entre os romanos. Havia o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? Solstício de inverno
era um período onde as pessoas tinham um ano de longos dias e, de repente, por um fenômeno da rotação da Terra, aquele dia específico, o dia era mais curto. Então as pessoas se reuniam naquele dia e faziam coisas que não faziam nos dias comuns, porque aquele dia era datado, aproximado, estabelecido, constituído, concebido como um dia rápido. Então as pessoas se juntavam ali para fazer essa comemoração. Era precisamente ali do dia 21 ao dia 25 de dezembro, no Império Romano Antigo. Aí a gente tem o Solis Invictus, ou o Sol Invicto, que era comemorado também ali, uma festividade ao Deus Sol, à luz divina. O Sol é um instrumento de adoração para nós, então vamos conceber uma festa aqui que manifeste uma adoração específica ao Deus Sol. Apolo, na Grécia, né, no panteão dos deuses mitológicos, era o Deus Sol. A gente tem ali, por fim, a Saturnália. A Saturnália era uma festa macabra, uma festa que envolve uma espécie de misticismo muito profundo e que por isso temos a árvore de Natal nos nossos dias. Há duas histórias para a Saturnália. Primeira história, a Saturnália era uma festa onde mulheres que não poderiam ter filhos se juntavam a algumas cerimônias pagãs, algumas festividades pagãs que tinham na época. E na Saturnália havia muitos sacrifícios de animais. Há quem diga que a Saturnália também tinha sacrifícios humanos. Como o pinheiro sempre foi uma árvore conífera. Conífera, o que é isso? Formatos de cone, Sim. triangular. A gente observa a árvore conífera como uma árvore resistente ao inverno. Se eu tenho uma árvore conífera, um pinheiro, que é resistente ao inverno, vou simbolizar já que ele dura tanto na estação do verão quanto na estação da primavera, do outono e do inverno. Uma árvore que resiste ao tempo, às estações. Então eu vou conceber esta árvore como uma árvore da eternidade. Eu não posso ter filho. Não posso conseguir resolver todos os meus problemas. Quero prestar um culto, um agradecimento de algo que recebi e atribuo a determinado Deus. O que é que eu vou fazer? Vou fazer parte deste sacrifício, vou sacrificar alguma coisa. Esses sacrifícios, além de envolver animais, envolviam algumas pessoas. Eles depositavam o sangue no chão da árvore, do pinheiro, ou das árvores que eles usavam especificamente naquele contexto dos povos germânicos, e eles cortavam partes, tanto de animais quanto de homens, e penduravam na árvore. Esquartejavam as pessoas. Adornavam na árvore. É mesmo, esquartejavam as pessoas e animais e adornavam no pinheiro, que a gente usa... A gente não. Que as pessoas usam em suas casas. Isso é uma tese misticista da festa da Saturnália que existiu entre os povos germânicos da época. Mas o Império Romano vai cair. O calendário estabelecido por Júlio César, o calendário juliano, que se refere ao deus Janus da mitologia romana, que era o deus da renovação, ele atribuiu tanto ao Ano Novo, dia 1º de janeiro, quanto o dia 25, a festa da Saturnália ou a festa natalina. Quando o Império Romano do Ocidente cai, a Igreja Católica assume o poder e ela tem que reconfigurar os símbolos. Então, se eu tinha uma festa onde tinha alguns sacrifícios, alguns adornos em torno dessas árvores, agora eu vou fazer o quê? Vou modificar este simbolismo. E cristianizar. E cristianizar este simbolismo. Por que não ter uma árvore muito bem decorada para fazer uma comemoração e atribuir ao nascimento de Cristo? Por que não fazer? Se essa festa já existe, os povos já estão acostumados a desenvolver isso. Vamos manter. Aí manteve a festa, que tinha uma origem pagã. E coadunou ela ao religioso. Com uma nova maquiagem. Transfigurou ela ao religioso. Vamos identificar uma coisa muito interessante aqui. As bolas que pessoas compram. Tu também compra? Não compro. Pessoas compram e enfeitam a árvore. Presentes. Sim. E colocam na árvore. Estrela, colocam na árvore. Pisca-pisca, colocam na árvore. Luzes. Luzes.
Martim Lutero, no século XVI, o reformador da igreja protestante, ele tinha o hábito de colocar velas nos pinheiros para acender os pinheiros em tempo da festa. É uma tradição cristã. Não é uma tradição secular. É uma tradição cristã após a Igreja Católica ter reinventado de uma festa pagã. E que perdurou tanto no protestantismo, quanto no catolicismo, quanto nos outros movimentos reformadores que aconteceram na Idade Média e Idade Moderna. E hoje, nos nossos dias, Idade Contemporânea. Então o próprio Martinho Lutero já costumava colocar velas nos pinheiros a fim de colorir. Tinha a ideia de enfeitar, acender os pinheiros como uma espécie de exaltação a Deus. Já que cristianizou-se a festa, vamos atribuí-la ao Cordeiro, a Cristo, né? A Jesus. Mas e os presentes, os adornos? Os presentes têm os presentes, os adornos, as bolas, tudo que envolve esta ornamentação, este adorno em torno do pinheiro, significa uma espécie de tributo, de gratidão a Deus pelos presentes que Ele permitiu que chegasse até nós. A luz que enfeita a árvore, ou o pisca-pisca, ou todo o enfeite ali luminário que envolve a árvore, simplesmente tem um efeito ali de quê? Simplesmente trazer a iluminação para a estrela maior que está em cima, simbolizando de que, além de Deus trazer ou permitir que chegue até você bênçãos incalculáveis, bênçãos a qual você é grato, evidencie que Ele é a luz maior. É interessante. É um instrumento de cristianização, principalmente para as crianças que enxergam aquilo ali e não conseguem enxergar o significado por trás daquilo ali. Nós já falamos aqui, então é interessante, nesse contexto aqui agora, falar que a estrela que fica em cima das árvores de Natal tem um significado. Qual é esse significado? O senhor falou, mas dentro desse contexto aqui dá para ressaltar novamente, que é interessante. Dentro desse contexto, toda espécie de efeito luminoso em uma árvore, ou um pinheiro, ou uma decoração de Natal, junto com os adornos, os presentes, as bolas ali que são uma espécie de agradecimento, tributo, pelas bênçãos que chegam até nós por parte de Deus, ali enuncia tanto essa gratidão, quanto a iluminação, a atribuição de que Cristo, de fato, é a luz do mundo e celebra-se o seu nascimento por intermédio deste símbolo. Mas tu tinha falado antes que aquela estrela que fica em cima foi ela que evidenciou para os magos e os reis que Cristo havia nascido, né? Exatamente. A estrela que acendeu para os reis magos é o simbolismo dessa estrela que está sobre a árvore de Natal. Interessante. Que representa a luz que chegou no mundo, a luz do mundo. E aí os outros adornos evidenciam essa estrela. Evidenciam essa estrela e também enunciam uma gratidão por todas as benesses ali concedidas por Deus ou por esta luz maior sobre nós. Contextualizando isso, na sua visão, tanto histórica quanto cristã, é legal o cristão ter árvore de Natal em casa? Até porque você contou que a origem mesmo do pinheiro é uma origem pagã, onde era feito sacrifício de pessoas esquartejadas e colocadas nas árvores. A Igreja Católica cristianizou, os protestantes quanto os católicos deu continuidade a este símbolo cristão, mas que teve uma origem, uma festa pagã. Hoje seria interessante a gente dar continuidade, evidenciando o Cristo nessa árvore? É um movimento que não tem como você extinguir da sociedade. Porque é uma tradição que já vem acontecendo há muitos séculos. Simplesmente, a maioria das pessoas nunca ouviram falar sobre isso. A Saturnália, assim como tinha um efeito de trazer esta festa macabra, este ritualismo esotérico exacerbado, porque destrinchava animais e pessoas para adornar os pinheiros junto com sangue, também trazia um outro tipo de festa. E é aí que o ponto histórico se divide, porque alguns ficam com esta parte, outros ficam com outra. De que o pinheiro era adornado com presentes de fato, com cores, com luzes, e que apenas a festa simbolizava isso.
Não apontava para Cristo, mas, de fato, a igreja, quando cristianizou esta festa, incorporou estes bons elementos e trouxe aí este caráter elementar apontando para Jesus. Então, neste ponto, quando a gente olha, deve ou não deve, faz ou não faz, pode ou não pode, pode ou não pode, é muito subjetivo. Porque a visão que eu posso ter, talvez a visão que você tenha seja diferente. Talvez você diga assim, não, é uma forma de eu dizer para os meus filhos que isso aqui simboliza Cristo, que aquela estrela maior representa a Cristo, que é a luz de todo o mundo. Tem pessoas que vão dizer, nunca mais quero árvore de Natal na minha casa, ao ouvir coisas assim que representaram há mais de 4.000 anos atrás. Mais de 2, 3.000 anos atrás. Então, quando a gente traz, por exemplo, o livro de Jeremias que condena a adoração a imagens, a símbolos. Na verdade, a árvore de Natal não deve ser símbolo de adoração, apenas decoração ou algo que evidencie apenas uma representatividade religiosa. Não seria um ídolo. Não seria um ídolo. A não ser que a pessoa faça de tal, que seria uma responsabilidade exclusiva de cada um, tornar isso o quê? Mas não há essa separação dentro das igrejas daquilo que é e daquilo que não é. Ou você coloca tudo em um lado, ou você coloca tudo do outro. Não tem uma divisão, dizer é apenas um instrumento decorativo. É apenas uma evidência de que Cristo é o Salvador do mundo e eu quero deixar na minha casa como um símbolo bonito, porque representa uma época do ano que é adotada tanto pelos religiosos quanto pelos seculares. Tem ateus que têm grandes árvores lindas de Natal dentro das suas casas e aquilo ali não representa Cristo para ele. Não representa nada, na verdade. Não representa nada só para enfeite. ele, só um enfeite. Mas até hoje existe essa discussão do pode, não pode, comemorar ou não. A igreja, entre aspas, se divide muito nessa questão, porque ao mesmo tempo que se levanta gente a favor da cerimônia, da comemoração, dos enfeites, das luzes, das árvores, nós temos pessoas que se levantam totalmente contra. Por exemplo, alguns argumentam que todo ano a gente coloca um ídolo dentro da casa através da árvore de Natal. Não se tornaria de fato um ídolo, porque todo ano, nessa data específica, você traz uma árvore de Natal para dentro de casa, enfeite, presente, enfim, luzes. Não se tornaria algo místico mesmo, totalmente religioso, mas que foge da adoração a Cristo? De fato. Quando a gente fala sobre 25 de dezembro, sobre o calendário estabelecido desde o Império Romano, sobre a incorporação, transfiguração desses elementos pela Igreja Católica, a gente percebe coisas como, por exemplo, a gente tem aí uma ressignificação, uma resignação desses elementos. Então, aquilo que era para ser uma espécie de paganismo é uma espécie de celebração religiosa, de fato, que apontasse para Cristo. Claro que o que vai acontecer no Natal? Natal, que deveria simbolizar, de fato, uma comemoração do nascimento de Cristo, pelas transformações comerciais e culturais ao longo da história, no século XIX, a Coca-Cola incorporou o Natal baseado em uma história que aconteceu lá na Turquia com São Nicolau. Um bispo que cuidava de uma igreja em Mitra e, de repente, entregava presente para crianças, e essas crianças gostavam, endeusavam, globalizaram ele, a palavra quase não sai, popularizaram e trouxeram essa popularidade para ele como uma espécie de generosidade e bondade. O que vai acontecer com as pessoas ali? Alguns homens na Europa pegaram essa história, levaram lá e eclodiu lá nos Países Baixos. O Sinterklaas. O Sinterklaas representa Papai Noel, que os norte-americanos incorporaram e transferiram como Santa Claus. E o São Nicolau, o que tem a ver com isso? Foi o que originou-se na Turquia. Passou-se para a Europa essa história, nos Países Baixos sintetizaram essa história, gourmetizaram a história, os Estados Unidos comprou a história, transformaram em Santa Claus, e aí a Coca-Cola no século XIX pega e constrói Papai Noel com roupas vermelhas.
É por isso que na Páscoa não tem símbolo de Cristo e sua ressurreição, mas coelho e ovo. Sabe por quê? Por qual motivo? Coelho e ovo, na tradição pagã, tinha símbolo de fertilidade. Você vai vender alguém que morreu e ressuscitou dos mortos? Ou é mais fácil convencer crianças a comerem chocolate com o símbolo de um coelho? No Natal é mais fácil celebrar uma criança que nasce, um bebê recém-nascido? Ou é mais fácil você gostar de um velho com barba e um saco de presentes montado? As hienas? Então, quando você percebe essa capitalização, esse capitalismo, essa sociabilidade, essa associação do mercado com esses elementos que deveriam ter fundos mais profundos e possui plano de fundos mais profundos do que realmente parece ser, o contexto muda. Não vende no mercado. Então é preciso lucro. Eu preciso de símbolos. Eu preciso de histórias que sejam mais aceitas pelo público do que a história que realmente é. Mas São Nicolau foi tão generoso e tão bom assim mesmo? Ou existe alguma outra história a respeito do bom velhinho? Existiram muitos São Nicolaus por aí, né? Que se apropriaram desse espírito de bondade. Você sabia que você pode atribuir a Papai Noel um sentido religioso de Cristo? É mesmo. Afinal, os ensinamentos de Cristo eram bondade, generosidade. O que Papai Noel representa para as pessoas? Bondade, generosidade. Então, queriam trazer algum tipo, uma espécie elementar do caráter do ensinamento de Cristo a uma figura capitalista que pudesse vender. Na verdade, mas o que eu acho desse Papai Noel é que ele é um impostor. Um impostor. Assim como o coelho na Páscoa. Como o coelho na Páscoa é um impostor. Viu que são datas específicas da humanidade celebrar a Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, a bondade, a generosidade de Cristo, o nascimento, morte, crucificação, ressurreição de Cristo. Aí entra o Papai Noel da vida. Quem é Noel? É que as pessoas, aí as crianças crescem com essa mentalidade, que Natal é um bom velhinho com saco de presente nas costas gritando ho, 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 ao invés de ser uma criança que nasceu para salvar toda a humanidade, né? Não uma criança, mas o Deus encarnado em uma criança que nasceu para salvar toda a humanidade. A Europa, ela foi um instrumento muito interessante para a história. Nos livros de história você não percebe as histórias que aconteceram na África no mesmo momento que estava acontecendo na Idade Média, as histórias das dinastias que estavam se passando na Ásia, como estava passando na Europa na Idade Média, o que estava acontecendo aqui na América do Sul, enquanto na Europa estava acontecendo a Idade Média e o Renascimento. Então, a humanidade praticamente silenciou-se a um único continente, a única esfera de conhecimento, uma europearização do conhecimento. Jesus Cristo nunca teve olho azul e nunca foi loiro, como foi vendido pelos europeus nos quadros de Da Vinci e Michelangelo. Mas para a sociedade da época aceitar Jesus, ele tinha que ser transfigurado até a sua etnia para ser aceito nas comunidades. Na época não venderia um preto, né? Os pretos estavam escravizados, eram como escravos. Mas ele era moreno, Cristo, né? É muito interessante a gente falar sobre a aparência de Jesus, porque Jesus, sendo judeu da Galileia, tendo característica dos povos semitas, ele tinha pele morena ou pele oliva, cabelos ondulados, pretos, olhos castanhos, nariz com aquela característica forte de um palestino, com queixos definidos, barba curta como os judeus possuíam, sandálias de couro nos pés, manta ou túnica, 1,60 m, 1,65 m, como padronizados pela arqueologia da época. A própria Bíblia nos menciona que Jesus não tinha aparência, nem formosura, nem nada que chamasse a atenção dos homens em detrimento dos outros.
A Europa nunca ia incorporar este elemento e trazer a verdade como ela é, principalmente para um período de tanta segregação quanto aconteceu historicamente falando. Então, neste contexto que a gente observa aqui, que Jesus Cristo simplesmente tinha outras características do que foi vendido muito tempo pela história, a gente consegue aqui ter um vislumbre que, na verdade, nunca se resumiu à aparência de Jesus, porque ele está acima de qualquer povo, raça, língua, nação, etnia. A Ásia fez um Jesus para si. A África fez outro Jesus para si. A América do Sul fez outro Jesus para si. A Europa fez outro Jesus para si. Então as imagens foram abstraídas com o tempo. E hoje cada um fica fazendo Jesus para si, né? Do seu jeito. Não mudou nada. Não muda, né? A história é a mesma, só muda os personagens. Hoje a igreja, cada um faz um Jesus para si, né? Continua, na verdade. Hoje as pessoas precisam viver da forma mais confortável possível. Foi-se o tempo onde as pessoas, de fato, abriam mão dos seus próprios desejos e ideais para seguir uma verdade maior. A verdade maior hoje é aquilo que elas querem e fazem para si. Tanto que isso é profético, né? De que as pessoas andariam de um lado para o outro procurando mestres para si mesmos, que falassem aquilo que elas queriam ouvir. E isso faz com que elas consigam viver de forma mais confortável e melhor. Quando a gente incorpora esse elemento do Natal, a gente vai passando ali toda essa transfiguração histórica das festas pagãs que foram cristianizadas e chegando até os dias de hoje. A gente tem essa troca de figura, essa troca de ícone, personagens, né? Essa troca de personagem. Vamos tirar o nascimento de Cristo, vamos impor Papai Noel, porque vende mais. É mais gostoso fazer um comercial na TV, né, com cores fortes, cores vibrantes, em um contexto muito mais, né, contemporâneo, muito mais atual, globalista, do que simplesmente trazer uma história onde muita gente ainda se questiona se de fato Jesus nasceu ou não nasceu, existiu ou não existiu. Mas é incontestável saber de que a história foi dividida, acreditando ou não, em antes de Cristo, depois de Cristo. Não tem como questionar. Na verdade, tem gente que não comemora essa data porque eles sabem que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Mas o fato de Jesus não ter nascido dia 25 de dezembro, isto não me leva a não comemorar. Porque o importante não é se ele nasceu 25 de dezembro ou se nasceu em abril, setembro, outubro, junho, seja qual for a data. Mas se tem uma data para comemoração do seu aniversário, do seu nascimento, por que não comemorar, não celebrar o dia que o Cristo nasceu, o ano que Cristo nasceu? Quando a gente pega esse contexto do Natal, a gente pega o contexto do Ano Novo também. Fim de ano é símbolo, de fato, de família. Sim ou não? Sim. Contexto familiar. Uhum. Alguém que repartiu os anos como fatias em pedaços. Esse sujeito é mercadologicamente genial. Porque todo dia 1º de janeiro, estabelecido lá também no Império Romano, no calendário, simplesmente trazia o quê? 1º de janeiro é o grande milagre da renovação. É onde as pessoas concebem a ideia de que tudo vai ser diferente. É o grande momento ali onde as pessoas criam aquela grande expectação de que um novo tempo virá. A gente celebra final do ano e a passagem de ano com essa espécie misticista de que, de fato, a vida trará coisas que este ano não trouxe. Este presente momento não trouxe. E seria um misticismo ou seria... Esperança. Esperança. Motivação, incentivo... Motivar a si mesmo acreditando que amanhã será melhor.
A passagem de ano é apenas uma virada de data, uma virada de números para você? Depende, né? Eu me preocupo, porque eu sei que eu tô ficando mais velho. Fato. A velhice vai chegando, as doenças. Eu sinto coisa que eu não sentia há anos atrás já, né? Acho que hoje todo mundo tem a mesma idade. Acho que hoje está todo mundo complicado, meio complicado. Se torna também uma questão de virada de ano, final de ano, início de ano. Você faz meio que um ensimesmamento, né? Uma análise Uma de si reflexão. mesmo, uma reflexão. As suas conquistas até aqui, os fracassos que você... Poxa, já aconteceu de eu chegar no final do ano para a virada, eu parar e pensar, nossa, que ano infrutífero, eu não produzi nada, cara, não fiz nada. É um tempo de reflexão. Hã? É um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão para mim. Então, não acaba sendo apenas uma troca de número, uma troca de ano para outro. Você leva uma reflexão e aí você cria uma esperança. Poxa, esse ano não produzi nada, mas ano que vem eu vou produzir. É claro que a maioria dos projetos que a gente faz, a gente não cumpre nada, né? Os propósitos, os crentes mais místicos, né? Pessoas que anotam desejos em papéis, repartem os papéis e queimam os papéis. E tem uns que faz carta, joga no mar. Se jogam no mar. Se joga. Isso aí já é para Iemanjá, né, irmão? Tem nada a ver com o cristianismo, né? Trazem o contexto... Trazem um contexto dos fogos de artifício. Fogos de artifício aqui ainda é um caráter pagão. Porque fogos de artifício aqui é como a queima de todos os projetos frustrados. E quando ele explode no ar, é simplesmente como o milagre da renovação. É mesmo, tem um significado para os fogos de artifício. Eu quero ouvir de novo isso aí. Os fogos de artifício, então, não acontece por um acaso, tem... Os fogos de artifício, toda virada de ano, representam o lançamento de todos os projetos frustrados para o céu. E quando eles explodem no céu, simplesmente ali é o simbolismo da transformação, de que todos aqueles projetos frustrados são renovados para o próximo tempo. Mas é uma superstição. Há quem diga que sim. Tu acredita nisso? Como professor. Acredita ou não? Não acredito. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido. Eu acho que depende muito do pensamento do cara. Agora que tu me contou isso aí... Você veste branco no ano novo? Agora que tu me Você contou... veste branco no ano novo? Agora que tu me contou isso aí, rapaz, quando os fogos tiver... Vai ser impossível, Léo, não lembrar disso. Olhar assim, falar que os projetos frustrados se destruam todos e se renovam. Agora veste... Vai estourar fogo no ano novo agora. Agora, as vestes... nunca tive... Eu, particularmente, apesar de... Não tem nada a ver, né? Eu, sobre roupa, vestimenta, essas coisas, eu fui criado num contexto familiar muito simples, muito pobre mesmo, que a gente não tinha esse negócio de comprar roupa. De comprar roupa e tal. Então, a gente usava o que tinha. Então, esse negócio de cor, de roupa... É que você nunca usou verde, né? Não trouxe dinheiro. Pode ser, né? Eu nunca usei verde, é por isso que até hoje eu não trouxe dinheiro, né? Branco, pode ser que às vezes eu passo por tanto tempo de guerra que não tem paz, né, velho? É que eu nunca prestei atenção nisso, né? Então vou começar agora, eu vou usar verde, branco, dinheiro. Vamos começar a perceber, Vamos começar a testar, sabe, né? muda, Vai né? que. O que tem sobre essas roupas aí? Tem também uma ideia? Essas superstições de vestir branco na virada de ano simboliza aí um ano de paz, prosperidade. Branco representa a pureza. Então é como se todas as máculas que você gerou, produziu, concebeu, consumiu durante o período daquele ano que se passou, quando você veste branco em uma passagem de ano, o misticismo que em torno veste você de branco é simplesmente o fato de você dizer: agora eu vou começar um ano novo limpo. Interessante. Atraindo a paz. Não é o sangue de Jesus mais que limpa o ser humano, não, né? É se vestir de branco, né? Eu já mandei até encomendar minha camisa. Você vai se vestir de branco também? Não. O que acontece? Eu acredito que essas coisas não estejam nada a ver.
né? Há quem acredita em milagres, há quem acredite em superstições, há quem acredite em misticismo, há quem tenha práticas esotéricas. Isso vai da fé de cada um, né? Mas também não temos nada contra quem se veste bem. Não é porque a gente não acredita que não tenha. Já vesti, Um já si- vesti. Já vesti terno branco, com camisa branca, gravata preta no ano novo. Já Aí vesti. ficou parecendo Já vesti. naquele. Cara, terno branco, gravata branca. Não, gravata tudo vermelha aí. branco. Colocou aquele chapeuzinho Não, não também? coloquei, não. Ficou parecendo aquele personagem de uma religião aí, preto velho. Né? Mas é Zé Pilintra, né? É Zé Pilintra. É o Zé Pilintra? O que acontece? Branco. Então, há de discernir, de fato, esses hábitos. E, de fato, há um entorno, um misticismo, tanto na espécie do Natal, quanto na espécime do Ano Novo. Mas há alguma coisa, de fato, por exemplo, se vestir com a roupa que se veste, você atrai aquilo que você veste na virada do ano? Isso aí já é mecânica quântica, né? Pessoas que estudam a física quântica e aplica ela na sua vida. A quem acredite em lei da atração, a lei da atração, propriamente dito, enuncia que atitudes, arquétipos, aquilo que você pratica vai refletir de fato na tua realidade. Vai trazer, vai Tem atrair. pessoas que colocam a cédula de $1 na carteira e não tiram por nada. O dólar está valorizando. Mas o que O acontece? problema é que só fica aquele $1, não aparece mais nada, dólar. né? E acreditam que aquilo ali é uma espécie de garantia de proteção acerca do seu financeiro, acerca de atração de prosperidade. Para uns talvez deram certo, para outros não. Para a maioria talvez não. Mas, de fato, é uma crença particular. Existe um misticismo em torno de tudo isso, mas existe sua crença pessoal em torno disso, né? Mas nada nos impede de vestir bem. Não, né? nada nos impede. É porque eu não acredito em superstição que eu vou ficar largado, zoado. Pô, se arruma, fica bem pra você, fica bem pra sua família. O fato de você colocar uma árvore na casa, uma árvore de Natal na sua casa, não vai fazer você cometer um pecado. O fato de você se vestir branco em uma data específica não faz você cometer um pecado. Não existe como é que eu posso dizer, uma tese deixada por Deus relacionada a isso. Existe uma tendência. A tendência seguida por todos faz com que você faça coisas que você costumeiramente não faria, mas todos estão fazendo, você faz. Isso aí já reflete no efeito manada, uma moral geral, uma vontade geral. Todo mundo está vestindo branco, eu vou vestir preto, eu vou ser do contra, né? Gosto de vestir branco, vou vestir branco porque eu quero também vestir. Você não está cometendo um pecado por isso, né? Então, essa espécime de preconceitos estabelecidos em torno de uma religiosidade adoeceu muitas pessoas, mata muitas pessoas, aliena muitas pessoas. Há uma realidade que não é bíblica, é uma realidade exclusivamente doutrinária. E aí está o perigo. Discernir aquilo que é deixado por homens e aquilo que de fato não influencia em nada na sua vida espiritual. Ô professor, mas o senhor há de concordar que o personagem central da festa, ele está sendo esquecido, né? Está sendo esquecido. Se a gente conseguir ressignificar estes elementos dentro da nossa própria verdade, da verdade que realmente tem de ser evidenciada, o sentido muda a partir da tua casa. Quando a gente generaliza as coisas, a gente coloca as coisas em perspectiva de risco. Porque as pessoas estão na fila contrária à nossa direção. Então, quando a gente coloca todo ponto de vista nosso, aquilo que nós vamos fazer em ponto de generalizar, o que é que as pessoas estão fazendo, que caminho as pessoas estão seguindo, qual é a orientação aqui, qual é a sabedoria geral aqui, a gente pode entrar em contradição aos nossos próprios valores, princípios, atitudes, pode esquecer alguns dogmas, porque talvez você esteja vendo algumas pessoas usarem aquele elemento de forma contrária. Se de repente você tem aí um anel de ouro no seu dedo,
e de repente esse anel de ouro virar símbolo de um movimento aí ditatorial no mundo. E as pessoas pararem de usar ouro e começarem a usar prata, ou usarem anel de brilhantes ou diamante, enfim, ressignificarem, não vamos mais usar anel de ouro, vamos usar anel de outra coisa. E aí? Mas sua verdade é que você quer usar o anel de ouro, você gosta de ouro. Porque eu sempre usei. Você sempre usou ouro, mas de repente aquele movimento que chegou, eclodiu, né? As pessoas ali adotaram como uma verdade e vontade geral. Então, todas as pessoas que usarem ouro fazem parte daquele movimento lá específico. Vai fazer você parar de usar ouro obrigatoriamente, contra a tua própria vontade. Porque você vai ser linchado, classificado, taxado, incluído contra a tua própria vontade. É uma coisa que não pertence à tua realidade. Pertence à realidade que o mundo estabeleceu, mas que você não faz parte. Mas que se você usar publicamente ou na frente dos outros, aquilo ali vai ser objeto de escárnio, de vitupério, de ridicularização para você. Então, é importante a gente, de fato, reacender a chama do Cristo e fazer essa separação, né? Esse discernimento. Quem usa a árvore de Natal em casa e diz assim, eu não vejo como pecado, vou ressignificar isso aqui de acordo com o sentido que tem que ser isso aqui, como gratidão àquilo que Deus me deu, como iluminação, eu estou trazendo aqui Cristo como evidência de que, de fato, Ele é a luz do mundo, é a luz da minha vida, da minha casa, da minha família. E isso aqui vai estar aqui como elemento central, com este sentido, este significado, esse simbolismo, e não adorar aquilo ali, apenas ser um objeto ali que as pessoas olhem e vejam realmente, poxa, que legal. Tem essa explicação também para os convidados, essa né? Interpretação. Essa interpretação, fala, olha, a gente trouxe esse pinheiro aqui, mas para nós, aqui em casa, as luzes, esse presente está evidenciando o Cristo que está acima. Aquela estrela é bíblica. É bíblica. Nós estamos celebrando aqui, de fato, o nascimento de Jesus, porque ele mudou a humanidade após o seu nascimento. Ele trouxe perdão para... As crianças precisam ter este ensinamento. Eu já frustrei a minha filha já faz tempo. Todo mundo. Eu já fui frustrado. Eu frustrei a minha filha. Pensamento. Eu frustrei a minha filha faz tempo. Quando eu falei para ela a primeira vez que Papai Noel era apenas um impostor, numa festa que não era dele, ela chorou a beça. Mas é melhor frustrar a minha filha com a verdade do que alegrar ela com a mentira, entendeu? Ficar ali, ai, Papai Noel, Papai Noel. Com certeza. Eu falo, é interessante, mas o que esse cara quer só quer o nosso dinheiro, entendeu? Quer que você fique comprando. É um movimento. E as pessoas são influenciadas por esse movimento. A arte sempre é um instrumento de politização. O Walter Benjamin, um grande escritor, né, cometeu suicídio na Segunda Guerra Mundial, em 1941. O Walter Benjamin dizia que a arte era um instrumento de politização. Você percebe movimentos como o nazismo chegou a eclodir por toda uma sociedade por intermédio de arte. Ele conseguiu entrar na mente das pessoas por intermédio de arte. As pessoas são influenciadas o tempo todo por comerciais, por vídeos que viralizam, por pôsteres nas redes sociais, por memes, por propagandas, por canais de mídia. Tudo aquilo ali sempre é uma tendência que leva as pessoas a um único caminho. Seja ele de fake news, seja ele de inverdade, seja ele de tendências, né? Seja elas malignas ou apenas virais, sazonais. Sazonal é aquilo que vem e que passa, né? Então, a gente sempre está seguindo uma tendência, porque sempre existe um plano político em ação para tudo que existe na sociedade. E a arte, sendo esse instrumento aí de politização, de manifestação, de manipulação social, tudo isso traz aí características elementares aí que são até indispensáveis na vida das pessoas. Se você não tem, ou você não faz, ou você é contra aquilo determinadamente, quem está, na verdade, quem vai ser, né, escrachado ou até mesmo mal entendido é você, e não a tendência que está sendo seguida por todos, né, por intermédio dessa influência maior, que é a mídia hoje em dia, né? Então é mais do que natural que as pessoas se sintam atraídas a esses tipos de movimentos. Sim. Mas nossa função como detentores ou conhecedores, ou aquele que busca, aquele que simpatiza, com entender um pouco mais a profundidade das coisas que vê e não apenas as aceita,
a gente consegue reinterpretar, ressignificar as coisas e conseguir apimentar aquela determinada situação, ou elemento, ou arquétipo qualquer estabelecido ali, com os olhos da verdade. Perfeito. Professor, vamos lá. Boa aula aqui que eu tive, mas deixa eu fazer uma pergunta, olhando nos seus olhos, e eu preciso de uma resposta. Me fale algo que eu nunca ouvi sobre o Natal. Te falar algo que você nunca ouviu sobre o Natal? Isso. Natal é a única verdade que temos sobre Cristo dentro de uma sociedade que é contra Cristo. Até o ateu comemora o Natal e evidencia Cristo sem saber. O Natal é o firme fundamento daquilo que foi estabelecido lá atrás e foi concretizado com a promessa de Deus e que redimiu a humanidade com o nascimento de Jesus. O único significado e simbolismo que o Natal tem na sua essência e verdade é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nada mais. Esse é o Natal para você? Esse é o significado do Natal propriamente dito, historicamente, religiosamente falando, biblicamente falando, e na contemporaneidade não é aceito. E para você, especificamente? O Natal é isso. Paulo Câmara, o que é o Natal? O Natal é a celebração do nascimento de Cristo, que veio como a luz do mundo para redimir a humanidade, cumprir a grande promessa de Deus para a vida do homem. O primeiro Adão, por ele veio o pecado. Jesus veio como o segundo Adão para redimir a humanidade e inserir-nos novamente no lugar perfeito. Todo cristão deve comemorar o Natal? Todo cristão deve comemorar o Natal, mas simbolizando a verdade, evidenciando a verdade do Natal, propriamente dito e de fato em verdade, do jeito que tem que ser. E o consumismo seria um Deus que também acaba usurpando o lugar do Cristo? Porque na data natalina há muito consumismo. As pessoas gastam até o que não tem. Destrói o cartão de crédito do marido, da mulherada, para dar presente para todo mundo, né? O consumismo nessa era acaba sendo um Deus também, que as pessoas consomem, gastam, consomem. Eu sei, o dinheiro é seu, você gasta da forma como você quiser, não tem nada a ver com isso. Você compra o que quiser e tal. Mas se a gente não tomar cuidado, o consumismo pode se tornar um Deus também. O consumismo é amante da vaidade. Não existe vaidade sem consumo. Eu consumo meu próprio ego. Eu consumo meu próprio dinheiro. Eu consumo aquilo que é deixado mercadologicamente diante dos meus olhos. Eu consumo aquilo que não preciso. Eu consumo aquilo que eu ostento. A vaidade, além de ser amante do consumismo, é a mãe do consumismo. Quando a gente tem o consumismo aqui evidenciado em um período tão profundo, com um significado tão voraz, tão enraizado, tão abalizado, tão sustentado, tão estabelecido, e eu tenho esse consumismo aqui como ponta do iceberg de tudo isso, que é aquilo que é visto por todos, e o restante do iceberg escondido pelas águas. A gente tem o consumismo aqui como uma espécie de idolatria geral. Porque sempre é para evidenciar algo ou aquilo que você não tem ou quer mostrar. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o consumismo como a ponta desse iceberg, eu tenho aqui o ápice da minha vaidade,
sendo evidenciada ali. E não é verdade por tudo isso aqui. O Natal não é panetone, não é o Chester, não é o peru, não são ali os pratos da mesa, não é ali simplesmente a árvore, não é simplesmente ali a figura do Papai Noel ou uma Coca-Cola em cima da mesa. Mas esses elementos foram coadunados a essa data, foram, né, amarrados a essa data, o que sufoca o significado desta data. Mas todo cristão deve, sim, comemorar o Natal, evidenciando a verdade, e não o consumismo estabelecido socialmente. E como a gente consegue resgatar, de fato, a verdadeira essência do Natal? Quando você fala sobre resgatar a essência, você está falando de um trabalho individual. A maioria das pessoas não vivem sobre sua essência. A sua essência é evidenciada em poucos momentos. Na sua vida, a sua essência vai se manifestar quando você for contrariado. Na sua vida, a sua essência se manifestará no seu pior momento, no seu pior estágio, no fundo de poço da sua vida. A sua essência se manifestará na sua infância. A sua essência se manifestará ali, no momento onde você sentir mais gratidão diante de tudo que você conseguiu conquistar. Sua essência. A essência é aquilo que está por detrás de todas as camadas humanas. É chamada no grego de substatis. Substância, essência. Quando a gente fala sobre resgate de essência, a gente está falando sobre o quê? Eu quero trazer a verdade do fundo de todas essas camadas e colocar sobre todas essas camadas aqui tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi estabelecido. Quando eu faço isso, como é que eu vou resgatar isso? É me despindo de tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que está sendo evidenciado. É simplesmente eu trazer a verdade, explanar a verdade, viver esta verdade. É assim que você resgata a essência de algo. E é isso que as pessoas hoje, em vontade geral, nunca irão fazer. É um trabalho individual que pode ser, sim, né, deixado como uma espécie de legado nas pessoas. Legado não é aquilo que damos para as pessoas, é aquilo que construímos nas pessoas. Esta é a verdadeira essência daquilo que devemos exalar, que é manifestado por intermédio de legado. Não aquilo que, propriamente dito, as pessoas farão. Elas se inspirarão. Perfeito. Em dezembro, praticamente, a gente vive esse espírito, vou usar a expressão que usam, né? Esse espírito natalino. Algumas pessoas que foram idiotas o ano todo, em dezembro tem aquele espírito de generosidade, de humildade, de amabilidade. Quebrou o pau com o pai e a mãe, xingou-os, mas se reúnem em volta da mesa. Esse espírito natalino, de harmonia, de amor, de amabilidade, não deveria ser uma realidade em nós todo ano, todos os meses, porque só incorpora nos seres humanos em dezembro? Acho que como a mídia e a arte como instrumento de politização traz essa máxima do consumismo para as pessoas, você tem que fazer, você tem que comprar, você tem que, né? Engaja você naquilo. Aquilo ali vai ter uma essência por detrás daquele consumismo que é, não, eu estou fazendo isso aqui para minha família. Bom ou ruim são minha família. Sendo agradáveis para mim ou não, são minha família. E aquilo ali acontece com uma espécie de ritual, né? Ritual social, um resgate familiar diante de toda essa situação. Mas existe uma questão muito interessante no 25 de dezembro que eu queria trazer aqui mais uma vez e não trouxe até agora. Deixou para agora, velho? Em 25 de dezembro, Sim. Krishna no hinduísmo nasceu. Krishna do hinduísmo. Do hinduísmo nasceu. Krishna do hinduísmo nasceu. Mitra do zoroatrismo nasceu 25 de dezembro.
Horus, da mitologia egípcia, nasceu. Dionísio, ou Baco, o deus da festa, do vinho, nasceu. Jesus nasceu. Ao mesmo tempo que temos o nascimento de Cristo, em outras religiões do mundo são comemoradas também o nascimento de seus deuses. Jesus não nasceu nunca, 25 de dezembro. De fato, toda essa construção social em torno deste feriado aqui é simbolismo justamente como uma espécie de motivo, como uma espécie de subterfúgio ali para se comemorar outra coisa. Um símbolo familiar, Cristo fica de lado. Uma reunião familiar, o nascimento de Cristo fica de lado. A festa, de fato, do Natal, que evidencia uma espécie de consumismo ali, negligencia a única coisa que eles deveriam trazer como evidência, como centro. Está todo mundo na mesa, a família reunida. Estão comemorando o que ali? Apenas uma reunião de um feriado? E a essência da verdade de tudo isso, né? Foi deixado de lado. O Cristo é deixado de lado. E a expressão Feliz Natal? O que você acha dessa expressão Feliz Nascimento? Feliz Natal. Feliz Nascimento. Feliz Natal. Natal se tornou nome de cidade. Natal vem da natalidade, né? Um crescimento demográfico datado como pessoas, né? Nascimento de pessoas. Quando a gente fala sobre Natal, a gente está falando sobre uma espécie de nascimento, mas de fato ninguém interpreta feliz nascer. É apenas um simbolismo ali técnico, social. Nascer é feliz. Nascer é feliz? Nascer é feliz. Eu nasci de novo, sou feliz porque nasci de novo em Cristo. Né? Se levarmos... Então você tem que dizer, toda vez que alguém se batizar, Feliz Natal, né? Feliz Natal acontece quando alguém se batiza, então. Sim, acontece. Toda vez que acontece um batismo, então todos devem dizer Mas Feliz essa expressão Natal. Feliz Natal Então, deve ter uma origem também, né? É meio hipócrita. Bom, toda a origem que nós temos dentro da nossa tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento eurocêntrico trazido pela Europa para cá, né? Então essa expressão Feliz Natal existe no inglês como Merry Christmas, no francês como Joyeux Noël, Noel, Natalis, Natal, né? Então Papai Noel é Natal, Papai Natal, que não poderia ser Natal, é Noel. Por quê? Nascer, na língua francesa. Então, a gente fala sobre essa expressão que é usada no mundo todo, simplesmente foi algo abarcado ainda pela igreja, quando trouxe a tradição romana aqui, evidenciada na idade pós-moderna, moderna e medieval da época. Então tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Perfeito. Professor, que legal esse bate-papo sobre o Natal contigo. Eu vou deixar em aberto aqui, se alguém tiver alguma pergunta relacionada à temática para o professor, manda aqui agora, manda o superchat, ajuda a gente aí. Manda o superchat com a sua pergunta que eu vou passar para o professor estar respondendo aqui. Tem uma abelha rainha aqui. Será que eu falo para ele, Léo? Ele ficou assim. Fiquei preocupado agora. Fiquei preocupado. A abelha rainha aqui, ó. Deixa eu ler. Vira pra mim ali. Não fale não. Deixa eu ver aqui. Lê aí, Léo. A primeira da abelha rainha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Este moço... Rapaz, foi quase... Eu dei muita risada aqui agora. Quase eu não aguento, viu, velho? Misericórdia. Este moço coloca a língua o tempo todo pra fora. Cuidado. Porque... Misericórdia, que isso? Meu Deus do céu. Ô, professor Paulo. É brincadeira. Mas se você tem a sua pergunta... Não, é que, rapaz, quando você vem a público pra falar sobre alguma coisa... Ver as pessoas com suas opiniões, né?
Aí, ó, você fica colocando a língua pra fora aí. Cadê? Tem que tomar cuidado, irmão. Não vai aparecer pra você, não. O Senhor não Aparecer confirma. não? Sério? Só aparece pra gente. Não testifica aqui? Não testifica. Misericórdia. É que ele tá com a boca seca, né? E coloca a língua pra com fora. certeza. É hábito. É hábito. Então... Morre lentamente quem é escravo do hábito. Rapaz, o povo aqui, ó, você tem ideia, você não pode ligar pra isso, porque assim, ó, eu sou criticado todo momento, porque eu dou risada, pô. O povo me critica porque... Você é muito feliz. Eu acho engraçado. Sua felicidade tá incomodando. E eu dou risada. O povo, nossa, fica rindo, assunto sério e tal. Poxa, é que o pessoal às vezes não fica no clima daqui, entende? Pra eles lá não foi engraçado, mas pra mim foi engraçado, então eu dou risada. Aí, ó, a mulher se incomodou de tu ficar colocando a língua pra fora. Ela falou o quê? Misericórdia. Não vai dormir. Não vai dormir hoje, né? Hã? Não vai dormir hoje. Vou dormir hoje. Acabou com tudo. Aqui, ó. Aqui, viu? Eu só olhei aqui, viu? Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Este moço coloca a língua o tempo todo pra fora. Cuidado. Ela botou isso? Aham. Botou cuidado? É. Colocou a língua pra fora de novo. Sério? É, velho. Meu Deus, desculpa. Não sei o que fazer. É hábito. É hábito. Então, me diga uma coisa, Fábio. Ah. Relacionado ao Natal, é pecado comemorar o Natal? Na sua perspectiva? Diante de todas essas abordagens históricas, filosóficas, místicas em torno deste movimento, tendo em vista a verdade que nós entendemos por detrás de tudo isso? Não é errado quando você, de fato, comemora o Natal com a sua essência, trazendo o Cristo, o aniversariante, para a celebração. Na verdade, ele deve ser celebrado, ele deve ser festejado, ele deve ser homenageado. Mas que não fique só no Natal, que seja na data específica, no feriado, que seja um tempo de muita reflexão, que seja um tempo de mudança, que o Cristo que escolheram essa data para comemorar o seu nascimento, que ele nasceu, nasce em seu coração e provoca em você uma mudança, tanto em você quanto na sua família. Eu acredito que esse feriado específico, ele deve ser comemorado. Não é só uma opção. Deve ser comemorado e trazer o Cristo para dentro da nossa casa, para dentro do lar. Infelizmente, muitos comemoram essa festa com bebedices, champanhe, guloseimas. Quantas guloseimas, as alimentações, eu também tenho a ceia. Uma maravilha. Agora, as bebedices, a embriaguez em uma festa totalmente cristã, onde é para o Cristo ser homenageado, eu sou totalmente contra. Você quer beber, bebe em outro feriado, não especificamente no Natal. Reúna a sua família, coloque as coisas no lugar. É o tempo de você demonstrar amor e amar de verdade. É o tempo de Cristo viver no coração, nas casas das pessoas. Mas não viver especificamente nessa data, nesse mês. Ele viver e fique lá vivo para sempre. Continuamente. Né? Continuamente. O Natal aponta para o Ano Novo no momento que a gente reflete sobre uma coisa que foi dita muitos anos antes de Cristo por um filósofo chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso apontava uma frase muito conhecida por muitas pessoas, muito abordada dentro do mundo contemporâneo, principalmente num contexto de superação dos desafios da vida. E Heráclito de Éfeso trazia o contexto do seguinte: um homem não consegue adentrar o mesmo rio 2 vezes, porque nem as águas do rio, nem o homem são mais os mesmos. Perfeito. Nós estamos em constante mudança o tempo inteiro. E essas mudanças que acontecem repentinamente na nossa vida simplesmente fazem com que a nossa vida se transforme. No momento que nós começamos esse podcast aqui, até o momento que este podcast findar,
nós já não somos mais os mesmos. Ah, mas o meu pensamento não mudou. A minha mente não mudou. O meu conhecimento não mudou. Apenas assisti, pratiquei, fiz presença no podcast. Mas, de fato, todos nós estamos em constante renovação celular, neurológica, corpórea, intelectual, sentimental, emocional, psicossomáticas, psicológicas. Nossa mudança acontece o tempo todo. Não deixemos para uma única data a reflexão daquilo que construímos dia após dia. Porque quando nós fazemos a soma desses dias que nós deixamos passar sem refletir, é o momento que muitas vezes nos frustramos com aquilo que nós nos permitimos viver e deixar acontecer, em detrimento daquilo que a gente poderia ter reparado ou agido com mais cautela, mais paciência, mais cuidado, refletindo nossos erros, nossos acertos, aquilo que nós abraçamos, aquilo que deixamos de abraçar, oportunidades que aproveitamos e oportunidades que perdemos. Essa é a essência da vida. Perfeito. Professor Paulo Câmara, se tu fosse o presidente de uma nação e tivesse que fazer um pronunciamento para a sociedade no geral, deixando uma mensagem de Natal para todos os seus ouvintes. O mundo está de olho no senhor ali naquela câmera, esperando ouvir uma mensagem que venha através da sua voz, através dos seus lábios. Qual seria esta mensagem? Bom, a você que me ouve neste momento, a gente reflete na vida e todas as suas esferas, sejam elas sociais, econômicas, sejam elas familiares ou até mesmo pessoais. E dentre toda essa reflexão que se passa dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto de vida, simplesmente uma única luz se acende no final deste túnel em que nós passamos dia após dia: a esperança. Precisamos abraçar a esperança. Afinal, dizem que a esperança é muito perigosa, que a esperança pode deixar um homem ou uma mulher louco ou louca, que a esperança simplesmente é uma promessa vazia de uma expectativa que nunca virá. Mas na verdade, nunca alcançaremos nada sem a esperança. E a esperança que nós abraçamos, principalmente nos momentos mais críticos da nossa existência, essa esperança que nós trazemos para o nosso lar, essa esperança que nós cultivamos na nossa vida dia após dia, de que tudo será diferente, de que tudo será melhor. É ela que movimenta nossas vidas, nos impulsiona a vivermos o melhor. Afinal, dias melhores virão, melhores coisas ainda acontecerão, e tudo aquilo que você viveu de bom não há de se comparar com aquilo que ainda chegará. Então, neste momento, a mensagem de Natal que poderia deixar para você é: cultive a esperança. Nossa esperança maior está em Jesus Cristo, aquele que acendeu a luz das nossas vidas e aquele que nos mostra o caminho dia após dia. Neste Natal, reflita sobre aquilo que você cultivou durante a tua vida, durante este ano, e aquilo que você cultivará, levará ou deixará de cultivar para o próximo ano. E que a esperança seja a chave de toda a transformação, de toda a mudança, de tudo aquilo de bom que virá. Porque a esperança vale a pena mais do que todas as coisas. Bom é um homem, bom é uma mulher que tem esperança, que cultiva a esperança e que trabalha por dias melhores. Enquanto Deus não abrir a próxima porta, adore a Ele no corredor. Perfeito. Você está no Eu Acredito Podcast. Este foi mais um episódio especial falando a respeito do Natal. Espero que você tenha gostado. Portanto, se você caiu
de gaiato no navio, estava navegando nas redes sociais e chegou a esse podcast. Não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificado dos cortes que serão feitos desse podcast e também dos próximos podcasts ao vivo que faremos. Amanhã, quinta-feira, já temos mais um podcast a partir das 14 horas. Convidado, pastor Lincoln Romano. Será um tempo incrível de aprendizado, como foi este, de uma conversa agradável e de experiências boas compartilhadas. Nos ajude a alcançar a nossa meta ainda em dezembro. Antes de 2025, temos a meta de alcançarmos 200 mil inscritos aqui no canal. E você pode nos ajudar compartilhando com alguém nos seus grupos familiares, os grupos que você tem nas redes sociais. Fale bem da gente ou fale mal também. Pede para as pessoas se inscrever falando que tem treta, tem coisa ruim. As pessoas são convidadas até pelas tretas, pelas brigas, pelas coisas ruins. O pessoal fala, vou me inscrever aqui para ver se é ruim mesmo. Então, enfim, nos faça chegar além, compartilhando e fazendo esse podcast ser conhecido. Quinta-feira, pastor Lincoln Romano, e nós daremos continuidade ainda a muitos convidados até a próxima semana. Próxima semana eu vou tirar férias antes do Natal aí, mas a gente vai continuar essa semana e semana que vem com programações especiais, com pessoas especiais que estarão participando aqui do Eu Acredito Podcast. E já temos uma programação toda especial para janeiro. Fique conosco no Eu Acredito Podcast. Siga todos os nossos patrocinadores, Albernaz Registro de Marca, Boss Cred e também América Park. Professor Paulo Câmara, qual é o seu Instagram? Proficâmara, @Proficâmara. @Proficâmara. YouTube? Bibliosofia Cultural. Bibliosofia Cultural, tem conteúdos? Tem conteúdos muito interessantes que coadunam ali Bíblia e filosofia e Bíblia andando lado a lado. Perfeito. Alguma coisa mais que o senhor queira falar? Considerações, alguma coisa? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma grande honra estar aqui, versando sobre conhecimento, sobre aquilo que realmente importa, tanto socialmente, quanto culturalmente, quanto espiritualmente também, todos os valores que perpassam a vida cotidiana, a vida diária, a sua vida em si. Só gratidão, agradeço a você que nos acompanhou, nos assistiu. Espero que tenham aprendido algumas teses aí que aconteceram historicamente e vamos para cima. Esqueceu de falar alguma coisa? De falar alguma tese? Não, hoje não. Não esqueceu não? Tá tudo... Tá tudo... Entregou tudo? Entreguei tudo. Perfeito. Espero poder recebê-lo aqui outras vezes. Ano que vem teremos aí muitas datas para estar aqui junto. Maravilha. Com a gente, conversando. Estaremos juntos. Viu? Será uma grande bênção. Sempre Maravilha. recebê-lo aqui no Eu Acredito Podcast. Valeu, Léo. Valeu, TV Fusão. Valeu a todos vocês, telespectadores, que faz esse podcast acontecer. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, estou de volta. Até mais.